Então, nós vamos continuar aqui agora refletindo um pouco sobre cada tipo de sistema econômico. Como eu falei com vocês, nós estamos falando de 3 tipos de sistema econômico, apesar de que, se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado da economia, nós poderíamos até identificar outros tipos de sistema econômico, como transformações desses 3 tipos, como sistemas econômicos que são esses mesmos tipos adaptados com algum tipo, né, de nuance específica que poderia ser caracterizado como um outro tipo de sistema econômico. Mas, basicamente, para a compreensão que nós vamos fazer do estudo do direito, nós estamos falando em 3 tipos de sistema econômico. O sistema feudal, o sistema comunista centralizador, o sistema capitalismo de mercado. O feudalismo, ele precedeu o capitalismo na Europa Ocidental. Toda organização medieval baseava-se em um sistema de serviços e obrigações mútuos, envolvendo toda a hierarquia feudal. Vamos lembrar que, quando a gente está falando do feudalismo, nós estamos falando da ruptura do Império Romano Ocidental, em que há uma desintegração da unidade territorial em vários pequenos feudos, em vários pequenas posses territoriais, quando comparado com o sistema imperial romano. E esses feudos, eles se relacionavam através de uma relação entre o senhor feudal e o rei. Né? Havia os reinos que eram feitos de feudos. Só que essas delimitações territoriais eram muito pouco jurídicas. Elas eram mais políticas e militares. Então, o próprio rei, ele não sabia exatamente quantos feudos tinham no seu reino, porque isso dependia de um conjunto de alianças. Quem viu Game of Thrones vai perceber muito essa ideia aí do feudalismo. Então, até os filmes, né, que falam muito de monarquia, falam muito dos reinos, eles têm muito essa perspectiva feudal, que está, né, ligada à Idade Média. Por isso que a gente fala de uma organização medieval. Nesse período, não havia leis como a gente conhece hoje, sendo as relações sociais governadas pelos costumes vigentes no feudo. Então, as relações sociais eram determinadas pela relação dentro do feudo. A posse ou uso da terra pressupunha certos serviços ou pagamentos costumeiros, em troca de proteção. Então, quem estava num feudo tinha uma relação dupla, em que ele prestava serviço, ele tinha posse, usava a terra para produzir, para morar, e ele fazia, então, pagamentos em troca de proteção. O senhor era obrigado a proteger o servo, tanto quanto esse era obrigado a lhe pagar em troca uma porção de sua colheita ou com a sua força de trabalho. Agora, vamos problematizar isso aqui, né, gente? A proteção que nós estamos falando aqui não é uma proteção social, é uma proteção do ponto de vista militar. E o senhor feudal fazia, né, o papel, muitas vezes, ali, de gestor dos conflitos. Agora, obviamente, que isso não era uma relação de igualdade. O senhor protegia o servo, e o conceito de servo aqui é um pouco diferente do conceito que a gente tem atualmente, né, de servo. O servo não era só o empregado, mas o servo era aquele que tinha uma relação de serviço
para o feudo, ele morava ali no feudo, e ele utilizava-se da terra e devia favores ao senhor feudal que cobrava dele impostos, né? O que a gente poderia chamar hoje de impostos, mas seriam como se fossem pagamentos pelo uso da terra e pela ajuda ali do exército, né? Porque cada senhor feudal tinha um conjunto de pessoas para proteger o espaço territorial. A instituição econômica nesse período, gente, era o feudo, ou seja, era a terra. Você era rico ou você era forte se você tivesse feudo, se você tivesse terra. Não é igual hoje. Hoje, a terra, ela tem menos valor desse ponto de vista do sistema econômico. Você pode ser um poderoso industrial sem ter um único registro de terra. Basta que você seja dono, né, dos bens industriais. Ou hoje a gente pode até falar, né, de pessoas que são muito ricas no sistema econômico e que não tem nem indústria. O que ele é? Né? Ele pode ser um ator, um artista, um gestor de dados, mas nessa época a gente tinha como elemento básico o feudo. E havia, então, duas classes distintas, os senhores e os servos. Eram essas duas classes básicas, centrais, dentro do sistema econômico feudal. O feudalismo ele foi substituído pelo capitalismo, e o capitalismo teve uma ruptura na criação de um sistema centralizador, que é o chamado comunismo, típico da ex-União Soviética. As decisões econômicas são tomadas por órgãos políticos, havendo, portanto, coincidência de planos decisórios políticos e econômicos. Então, quem faz a decisão econômica não são os atores econômicos só, são os atores políticos. Esse é um sistema muito similar ao da China, até porque houve uma influência, né, da ex-União Soviética na construção do modelo chinês. Os órgãos estatais, eles são responsáveis pelas decisões econômicas, o que e quanto será produzido, como será produzido, a quem será destinado. Então, os órgãos estatais responsáveis pelas decisões econômicas são estruturas centralizadoras. Também é o caso de Cuba. Quando nós falamos de comunismo, gente, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não confundir o debate achando que comunismo não existe, ou que comunismo tem uma outra conotação ética, moral. Quando a gente fala em comunismo, nós temos que pensar no comunismo como uma relação oposta ao sistema capitalista de mercado. Por quê? Nós estamos pensando no comunismo, e o nome comunismo, né, se refere a algo que seja comum a todos. A ideia é que não há propriedade privada. Não há algo que seja só seu. E não sendo só seu, você não a administra isoladamente. Não quer dizer que no sistema comunista a pessoa não tem uma casa, não tem um carro. É que mesmo essa decisão, ela faz parte de uma decisão estruturada centralmente. Quem vai decidir isso, né, é uma cúpula. Inclusive, se você vai ter a liberdade ou não de comercializar. É comunismo. Então, essa ideia de que não existe, a princípio, uma propriedade privada. Ah, mas lá na China tem, a pessoa pode comprar. Sim, olha só, nós estamos falando de um sistema que ele tem características aqui, as características que a gente está apresentando aqui, elas são características de tipo ideais, que está no plano das ideias. Na prática, ela tem nuances, elas têm flexibilizações.
O que é central dentro do conceito do comunismo, né, que é um sistema centralizador, é que os órgãos estatais são responsáveis pelas decisões econômicas em estruturas centralizadoras. E as decisões econômicas, elas partem de planos políticos. Os preços, então, na verdade, eles são administrados pelo órgão político centralizador, uma vez que ele será o responsável pela determinação do que e do quanto deverá ser produzido e consumido nessa sociedade. Então, quem define o preço, o valor, né, é o órgão centralizador, político centralizador, porque através dele, ele vai determinar o que e quanto será produzido e o que vai ser consumido nessa sociedade. Já o capitalismo, ele é uma produção de mercadorias orientadas para o mercado. Nele há a propriedade privada dos meios de produção, a propriedade privada do meio de produção. O capital consiste nos instrumentos ou em outros meios de produção. Agora, quais são as duas classes do comunismo? Existem os gestores e o povo. No comunismo existem a cúpula e o povo. E muitas vezes essa cúpula vive uma realidade muito diferente do povo. No capitalismo, o comportamento, a gente vai entender que o comportamento maximizador individualista de cada agente é baseado no cumprimento de leis e contratos. Eu vou analisar se aquele agente pode fazer, pode trabalhar, se ele cumpriu a lei ou o contrato. O que vai determinar o comportamento dele é a legalidade. Não é... Ele pode escolher o que ele quiser fazer dentro de um conjunto de leis e contratos, desde que ele não fira o contrato. Aqui não, ó, no sistema centralizador, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está determinado pelo órgão central. Aqui nós não estamos falando em propriedade privada, aqui nós estamos falando em propriedade privada. Aqui nós estamos falando que o capital é comum, aqui nós estamos falando que o capital ele vai ser individualizado. Quem define o que produzir, quanto produzir, a quem vai ser destinado, são as leis de mercado. São as leis de mercado, ou seja, há um sistema descentralizado em que múltiplas pessoas tomam decisões. Eu vou produzir, o que eu vou produzir? Quanto que eu vou colocar no preço do meu produto? E vamos ter duas classes distintas nesse meio. São os capitalistas, que são os detentores dos meios de produção, e os trabalhadores que vendem para os capitalistas a sua mercadoria. Existem os capitalistas trabalhadores? Existe, porque aqui, gente, vamos também tomar cuidado. Quando a gente está falando em trabalhador, aqui para a ciência econômica, nós não estamos falando da pessoa que trabalha muito, não. Nós estamos falando da pessoa que ela obtém a renda dela pela venda do trabalho dela no mercado. O que ela tem para oferecer ao mercado é o seu trabalho. Existem trabalhadores que também são detentores de meios de produção? Existe. Né? Aqueles que, além de vender o seu trabalho, eles compram o capital. No sistema capitalista, o excedente econômico tem um dono, enquanto no sistema socialista, esse excedente não é apropriado por um agente individual. Em tese, quer dizer que lá no sistema socialista, o agente individual, que é o governante, ou a quem faz, né, a vez do agente comunitário, não pega para ele? Nós vemos aí a própria China, né, combatendo a corrupção através da pena de morte, porque há alguns que tentam se apropriar para si. Nós estamos falando, né, de qual sistema vai produzir melhor bem-estar. O capitalismo vai falar o seguinte, os capitalistas, olha, quando a gente orienta pelo mercado e cada um faz suas escolhas, a tendência é que gere mais bem-estar do que quando a gente centraliza uma decisão. Outra característica muito importante do sistema capitalista é a existência do sistema financeiro, fundamental para que os recursos sejam alocados de modo eficiente na economia
e para que sejam obtidos recursos aos projetos com maior produtividade. Professor, então não existe sistema financeiro lá no sistema feudal e não existe sistema financeiro lá no comunismo? Não, é que existe os bancos no comunismo, existe os bancos no feudalismo. Mas aqui no capitalismo, o sistema financeiro é um ator muito importante na definição de políticas econômicas. E ele é um agente não centralizado. Eu posso abrir meu banco e participar. No sistema comunista, o sistema financeiro, ele não existe como sistema financeiro porque ele é centralizado. O sistema financeiro é o responsável pela intermediação da sociedade, dos poupadores e empreendedores. É o sistema financeiro que vai alocar recursos entre aqueles que querem poupar e aqueles que querem investir. Então, o sistema financeiro é essa parte da sociedade, de mercado, que gerencia essa relação entre poupadores e investidores. Em uma economia de mercado, a administração dos bens econômicos é feita de forma descentralizada. Essa é a principal característica do sistema capitalista, em que os atores que decidem sobre a melhor alocação de recurso econômico são descentralizados, são vários. Professor, isso quer dizer que isso é mais eficiente? O mundo ocidental tem optado, e até boa parte do mundo oriental, pelo sistema capitalista, porque tem considerado que esse sistema é mais eficiente na alocação de recursos para a produção do bem-estar. Quer dizer que não tenha falhas? Tem falhas, e um dos princípios que a gente já estudou é que, apesar de se considerar o sistema de mercado como um sistema que gera mais bem-estar, o Estado ele tem que atuar para corrigir falhas de mercado, e nós vamos estudar isso aqui. Professor, eu não concordo que o sistema capitalista seja o melhor e mais eficiente para gerar bem-estar. Ótimo! Nós não estamos aqui para poder ficar fazendo proselitismo econômico ou político. Nós estamos aqui para explicar o pensamento da corrente mais comum da gente estudar. E essa corrente, né, a maior parte dos sistemas políticos ocidentais e orientais, escolheu como sistema econômico o capitalismo. Na Constituição brasileira, há a definição de que nós somos uma economia de mercado, em que impera a liberdade de profissão, a liberdade econômica, e com nuances sociais. Então, nós estamos falando do direito brasileiro. Nós tínhamos que mudar. Então, mude-se a Constituição, vamos fazer mudança. Mas aqui, nesse momento, o que eu quero passar para vocês são esses conceitos chaves. Há um estudo mais aprofundado de cada uma desses elementos? Sim, há necessidade de fazermos um estudo mais aprofundado. O que nós estamos fazendo aqui é uma passada dos conceitos centrais para que a gente possa compreender os elementos econômicos de micro e macroeconomia, mas também compreender, ainda que de forma mais geral, né, o direito e as características do nosso ordenamento jurídico. A economia de mercado vai ter os seguintes principais elementos. O capital, que é o estoque de fatores de produção, máquinas, equipamentos, instalação, que são utilizados na reprodução de bens e serviços. A propriedade privada dos bens de capital, por isso que a gente fala que é um sistema capitalista, né, em que a gente valoriza a propriedade privada dos bens de capital. O trabalho assalariado, o trabalhador comercializa sua força de mercado no mercado em troca de um salário, com o qual adquire os produtos necessários à sua sobrevivência. E a existência de um ativo financeiro com aceitação generalizada na sociedade, que não rende em si, né, a moeda sozinha, ela não rende juros, e pode ser usado na aquisição direta e imediata de qualquer outro produto. Ou seja, ela tem liquidez imediata. Tem sido considerado por diversos economistas e predominante no mundo ocidental como um sistema econômico bem-sucedido, em termos tanto de capacidade de organizar a atividade econômica, como de promover o bem-estar social.
Os preços têm um papel central, sinalizando tanto a avaliação que os consumidores fazem de determinado produto ou serviço, quanto os custos necessários para a sua produção. Os preços no socialismo é definido e administrado pelo órgão político centralizador, e no capitalismo, em regra, o preço é definido pela relação entre consumidores e produtores. Os produtores colocam o preço do produto que valha o custo para a sua produção, e os consumidores compram se entenderem que ele tem alguma utilidade. Se os consumidores não quiserem pagar o custo da produção, o que vai acontecer com aquele bem? Ele vai deixar de ser ofertado no mercado, porque a produção dele não vale a pena. Professor, quer dizer que todo preço no Brasil é administrado de forma descentralizada pela relação consumidor-fornecedor? Não. Há, sim, os preços administrados no Brasil, porque, como eu falei para vocês, diante das falhas de mercado, ou seja, informações assimétricas, poder de mercado desequilibrado, externalidades, o Estado age de forma a reprimir os problemas causados pelas falhas de mercado. E como eu falei com vocês, a Constituição brasileira estabelece que nós somos uma sociedade de economia de mercado, capitalista, mas que o Estado deve atuar para conter as falhas de mercado e fornecer bens e serviços para a população, especialmente a população mais carente. Aqui eu tenho um quadro de resumo, né, em que tem aqui sistema feudal, o que é baseado na tradição, centralizador, na autoridade, capitalismo, na autonomia. O que produz o feudalismo? O que historicamente vinha sendo produzido, pois o padrão de consumo praticamente não tem variações. Então, passou-se, né, anos comendo, vivendo da mesma forma. O que produzir vai ser definido pela escolha do órgão central de planejamento econômico no sistema centralizador. No capitalismo, a decisão é tomada de forma descentralizada no mercado. Como produzir? O feudalismo, por métodos e técnicas produtivas utilizados pelos seus antecessores. O centralizador, a escolha de técnicas de produção depende da avaliação do comitê de planejamento. E o capitalismo, a concorrência entre as empresas fará com que apenas os modos de produção mais eficientes sobrevivam. Para quem produzir? No sistema feudal, a hierarquia de cada grupo ou estamento social. No centralizador, ao fixar os salários e os preços, o Estado estabelece o perfil distributivo da sociedade. E no capitalismo, não há uma regra pré-estabelecida. A regra é que não há uma regra pré-estabelecida e vai depender do grau de distribuição da renda dentro da economia. Então, esse é um quadro simplificado para que a gente pense essas questões. Pessoal, então nós falamos aí dos sistemas econômicos, agora nós vamos falar da teoria dos valores.